Olá pessoas, eu sou o Mário Souto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutinho. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a complexidade que é tentar não repetir você mesmo e como que esse princípio te faz programar mal. Bora ver? Você não pode esquecer, carimbar com o selo do Inmetro o botão de like desse vídeo aqui e te inscrever no canal, que é pra fortalecer a firma e continuar a me ajudar aqui, ó, chegar perto de 100 mil inscritos. Estamos rumando aos 100 mil inscritos aí. E é o seguinte, a ideia desse vídeo aqui veio justamente o que eu tava pensando. Eu tava lembrando, na verdade, da gloriosa frase de uma pessoa que trabalhou comigo, o Gui, que ele sempre falava, né? Evite o reuso antes do uso. E eu acho que eu já cheguei a comentar disso em algum outro momento aqui do canal, mas eu resolvi fazer um vídeo específico sobre ele, principalmente porque eu quero tentar atacar essas letrinhas, essa sopa de letrinhas que a gente vê no mundo da programação. Uma delas é o dry, né? Que é esse princípio do don't repeat yourself. Porque isso aqui dá pra você escalar de múltiplos jeitos diferentes, né? Nesse vídeo eu vou tentar trazer uma abordagem muito mais voltada pro lado do front-end, então pra quem trabalha construindo interface, que trabalha com UI, mas esse princípio ele é muito tricky e eu já vou te mostrar logo de cara com o exemplo mais simples o porquê. Por exemplo, vamos supor que você em algum momento do seu código faz uma soma. Aí você vai lá e faz isso aqui, ó, você, putz, const total de compras. E aí você tá fazendo direto aqui, o seu sistema acabou de começar e você só precisa fazer a soma do total de compras para testar. Aí você vai e faz tipo, 20 mais 20. Aí depois você vê, putz, eu tô usando esse operador aqui da linguagem, né? Talvez seria interessante eu criar uma função soma. E aí você chamar assim, ou sum, tá vendo aqui, né? Poderia ficar assim. E aí você, não, porque agora eu posso passar múltiplos parâmetros e vir somando aqui e tudo mais. E agora essa função funciona melhor e tudo mais. Só que se você for parar pra analisar friamente, beleza, tudo bem, a função tem o seu valor, teria um caso de uso aqui em algum cenário, mas simplesmente só fazer a soma no começo já tava funcionando. Então é uma linha muito tênue entre você não repetir você mesmo e você fazer o que a galera chama de over-engineering, que é você fazer muito mais coisas de engenharia aqui do que você precisa. E eu acho que é muito mais fácil ver isso numa interface, tá? Quando a gente começa a tentar separar componentes e imaginar o reuso deles. Eu acho que por definição, o componente, né? O componente de interface, principalmente, ele tenta trazer muito pra gente essa ideia do, não repita você mesmo. Então, se eu vier aqui no tio Google, que eu tô até com ele fechado aqui, né? A gente procurar por libs, por exemplo, com Material UI, você vai ver que o Material UI ele tem vários componentes aqui e tudo mais. Ele tem o card, o box, um monte de coisa aqui. E você vê que faz sentido, tem uma coesão aqui e tudo mais. Quando eu falo de coesão, é porque parece fazer sentido, tá? Quando você olha aqui, você vê que eles são consistentes. Ele é um específico para lidar com o avatar, um específico para lidar com o botão, um específico para fazer o toggle aqui, o switch que eu tô clicando agora. Então ele tem uma consistência. Só que quando você vai criar o seu projeto do zero, você ainda não sabe o que vai ter. E eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Por exemplo, aqui eu tô fazendo o meu site novo, né? Basicamente aqui eu não sei quais são as coisas que eu vou ter nesse projeto. Então se eu só for analisar por aqui, ó, e eu quiser fazer, por exemplo, esse cabeçalho aqui, ó, vamos começar por essa parte aqui do projeto, vou até deixar ela marcada aqui. Eu não vou escrever uma linha de código nesse vídeo, tá? Mas vamos supor, nosso projeto ele tem lá a sua pasta source, tá? Aqui eu vou até mudar pra gente estar com o Markdown, porque fica mais fácil de orientar aqui. Aqui vai ser Markdown. Então a gente tem a pasta source do projeto. Aí vamos supor que dentro da pasta source a gente começa a falar assim, como a gente tem esse componente cabeçalho e ele pode ser usado por múltiplas páginas, olha só, repara nessa frase. Essa frase é muito boa. Então a gente vai criar uma pasta components, tá? E dentro da pasta components a gente vai criar uma pasta chamada de header. Você pode até chamar de common header. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Inicialmente, o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer nesse começo de projeto aqui, é basicamente source, screens, home screen. A gente quer fazer a tela inicial. Esse aqui é o nosso objetivo. Beleza? É para isso aqui que a gente tá começando a fazer essa feature, que esse layout surgiu e tudo mais. Só que quando a gente começa a ler o código, a gente começa a divagar do princípio principal, que era fazer a página. Então a gente começa a querer imaginar um reuso para algumas coisas. E isso é natural de quem trabalha com desenvolvimento, principalmente porque a gente quer evitar repetir nós mesmos. Então a gente pensa, se eu criar o common header aqui, eu já posso vir aqui e criar o common menu button e a gente pode criar também o common logo. E aí você fica, bom, vamos parar para refletir mais esse código aqui, né? Então,
A gente acabou de começar o projeto, a nossa meta era só fazer a home screen e sem querer a gente já tá com 3 componentes que são comuns, ou seja, se eles estão nessa pasta components dentro de source, é porque eles são comuns, e a gente repete isso dentro do nome dele aqui. Talvez, se eles já estão na página comum, a gente não precisa explicar de novo que eles são commons. Beleza? A gente pode só dar o nome dele direto aqui e deixar claro que, putz, a gente tem o header, o menu button e o logo. Mas indo além aqui, né? Muito provavelmente, como a gente não tem outras páginas, será que na página interna vai ter esse header ainda? Será que a gente vai precisar dessa mesma estrutura de menu aqui? Se a gente for quebrar um pouquinho mais aqui, ó, eu vou até tentar selecionar aqui com Figma de um jeito diferente. Então tá aqui, ó. Eu consigo selecionar essa parte aqui, eu consigo selecionar também. Deixa eu mostrar aqui. Show hide. Opa, eu quero mostrar os pedaços da UI, gente. Cadê? Show hide UI. Aqui. Boa, repara que no Figma, ó, quem fez o layout aqui, no caso eu, a pessoa separou esse pedaço aqui, ó, como header, tá? Então toda essa área que entende daqui até aqui, isso aqui seria header. E essa imagem de fundo aqui, ó, foi tratada como background. São duas coisas separadas, começa por aqui. Então, isso é um ponto importante, né? Quando a gente olhou à primeira vista, parece que esse cabeçalho todo é uma coisa só. Mas na verdade, o que é o cabeçalho mesmo para a página seria esse header, que a gente pode até chamar de menu. Então não é bem um header, é um menu aqui. Então, se a gente for parar para olhar, essa parte que a gente viu que é só o background aqui, talvez, só talvez, a gente poderia tratar mais isoladamente, beleza? Não quer dizer que o Figma vai ditar como o seu código vai se comportar, mas muito provavelmente o pessoal de design, quando eles começam a organizar as coisas assim, é porque dentro do Figma eles podem criar o que seriam os componentes do Figma, né? Que seria muito mais próximo desse pedacinho aqui do post da timeline, ó, que aí tem duas variações e tudo mais, que você consegue reusar. Então, se a gente voltar para esse mesmo código aqui, talvez, só talvez, a gente vai ter um componente comum, que é o menu. Esse menu button aqui, ó, ele vai estar dentro do nosso componente menu. E esse logo aqui, que tem o meu nome ali, com as iniciais só, né? Inicialmente ele pode começar aqui dentro. Aí você fala, ah, Mário, mas e se eu quiser reusar depois? Bom, atualmente nesse projeto, esse logo só aparece aqui em cima. Ele não aparece mais em nenhum outro canto aqui, ó. Ele tá direto só aparecendo aqui em cima. Ah, mas se eu precisar? Se precisar, você muda. Você troca o componente de lugar, muda 2 arquivos, e aí assim você criou o reuso para esse carinha aqui. Você evitar o reuso antes do uso ajuda você a ter mais consistência. Então você amarra que esse menu só existe para essa estrutura aqui. E vamos supor, o menu, depois de um tempo você entende que o menu aparece mais páginas e tudo mais, então talvez faça sentido o menu realmente ficar dentro de componentes aqui. Agora, todo o resto do código que a gente for fazer, eu colocaria tranquilamente dentro de home screen. Inclusive aquele background que a gente viu aqui no fundo. Junto com ele, a gente teria aqui, ó, também essa parte do feed aqui, né? Então, o feed em si também ficaria dentro da home screen. E aí você pode até repetir a arquitetura aqui, ó, chamar de componentes dentro da home screen, e aqui a gente vai ter o feed. Então repara, né? Dessa forma que eu fiz aqui, ó, basicamente a gente tem os pontos de entrada. Então aqui, ó, o home screen é um ponto base, e dentro do home screen é como se a própria home fosse um subprojeto sozinha ali. Então a própria home tem o seu background, tem o seu feed. Aqui a gente interpretou que o nosso menu poderia ser algo mais comum, poderia ser usado em outras páginas. Ainda assim, eu acho que o ideal, pensando mais friamente assim, seria botar ele lá dentro da home, porque se a V1 do seu projeto só tem isso aqui, é só isso que ela precisa para funcionar. Quando você tiver um outro pedaço, você pode conversar com a pessoa de design do seu time, tentar entender como que você pode fazer esse reuso, o que você poderia melhorar. E isso aqui que eu tô mostrando bate muito com uma dúvida que o pessoal tem muito, que eu já até fiz vídeo aqui no canal, que é falando sobre, que é isso aqui, ó, como que a gente estrutura pastas num projeto, tá? Eu acho que isso é uma dúvida que pega muita gente no começo, então muita gente às vezes vai falar, putz, mas além dessa pasta components, eu gosto de ter uma pasta para os meus hooks, eu gosto de ter uma página para o meu não sei o que. Uma coisa que eu gosto muito é, se você tá criando alguma coisa, vamos supor, você tá trabalhando aqui no seu projeto e aí você precisou criar um hook específico X que só roda na home. Por exemplo, um hook para saber que a pessoa chegou no final da página e aí você carrega mais posts, fazer um scroll infinito ali, né? Se você não usa em outras partes do projeto, não cria isso como algo comum no seu projeto. Não vai lá e cria uma pasta ./hooks e coloca infinite scroll. Porque muito provavelmente, se você fez o código só para home, ele tá feito pensando só na home. Ele não é genérico o suficiente para funcionar em outros lugares. E aí você tem um impasse aqui, né? Quando você começa a querer fazer as coisas 100% genéricas, você tá gastando mais tempo fazendo as coisas do que de fato entregando o valor que elas precisavam. Porque você não precisava do infinite scroll genérico. Você precisava da home entregue. E aí começa a ver como começa a ficar complexo isso aqui. Então o ideal é fazer uma análise antes de programar. Então, putz, antes de codar, quais são os componentes que eu preciso? Tenta descrever aqui, tenta montar uma listinha. Aqui eu tentei associar com a pasta, né? Mas descreve, putz, a home screen, ela vai ter o feed vai ter a profile pic,
vai ter 2 botões, e aí você vai escrevendo aqui, aí cada botão nesse precisa de um ícone também, e aí nisso aqui você consegue achar, putz, eu acho que talvez esse buttons aqui, eu acho que é legal a gente colocar ele como comum. Agora esse profile pic, eu acho que é mais incerto, ele pode mudar muito, então eu vou deixar aqui, ó, específico. Talvez pode mudar, isso aqui pode virar o componente image, e aí sim ele viraria algo mais comum. Então você vai olhando o seu código, analisando ele antes de fazer, e aí na hora de fazer você já sabe aonde você precisa criar, o que você precisa criar, o que vai ser comum. Você pode perguntar pro pessoal de design ou pro pessoal do seu time se a gente já tem algum componente que faça isso. Você pode perguntar se a gente já tem o tal do Infinite Scroll. Então a gente já tem alguma coisa, a gente vai usar uma lib. Então, ó, lib externa. Aí, putz, se você vai usar uma lib externa, aí talvez faça sentido você ter a sua pastinha de hooks lá. Enfim, eu tô trazendo contexto aqui pra você pensar antes de fazer. Espero que esse vídeo aqui, que não teve muito código, teve mais explicação, eu olhando pra sua cara e tentando passar uns pontos aqui, tenha te ajudado de alguma forma. Espero que ele te ajude aí no seu trabalho de alguma forma. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir aqui, compartilhar, que você vai até virar membro do canal. Tem as lives aí do canal sobre membros, inclusive vai rolar uma próxima aqui, falando sobre mais coisas do React, então fica de olho aqui. Por hora, pra esse vídeo eu vou só me despedir. Fica aqui o meu grande abraço. Valeu, falou e fui!